A hérnia de disco é um dos problemas mais comuns nas pessoas que buscam o nosso tratamento. Basicamente, se nós observarmos a nossa coluna vertebral, entre cada dois ossos ou vértebras da coluna, nós possuímos um disco intervertebral. Esse disco serve tanto para uma função de dar movimento à coluna, serve tanto uma função de absorção de impacto e também para afastamento dos ossos da coluna vertebral. Quando algum desses discos sofre, seja por um processo ao longo do tempo de desgaste ou de uma utilização inadequada, ou em um processo súbito, como uma força feita de mau jeito, o disco, que é laminado como se fosse uma cebola em várias camadas, pode ir delaminando, fazendo com que o seu conteúdo mais interno, chamado de núcleo pulposo, faça contato com a raiz nervosa aqui de trás, ou simplesmente rompa a sua parte mais posterior, mais de trás, causando dor local. E essas são as duas formas mais comuns dos sintomas relacionados aos problemas do disco intervertebral. Em primeiro lugar, uma dor localizada próxima à coluna, com uma leve irradiação. E em segundo lugar, quando há uma compressão sobre o nervo, uma dor que irradia-se em direção à perna, quando a hérnia de disco é relacionada à coluna lombar, a parte baixa das costas, ou em direção ao braço, quando a hérnia de disco é relacionada à área do pescoço, da coluna cervical. O tratamento para isso é, em primeiro lugar, avaliar minuciosamente onde é o problema e que tipo de alteração do disco existe, porque não é só uma hérnia, pode ser uma protrusão discal, pode ser um sequestro discal, pode ser uma extrusão discal, e as direções podem ser bem reto para trás, ou sagital, pode ser mais na diagonal, pode ser parasagital, pode ser intraforaminal, e cada uma dessas formas vão causar um problema diferente. Então, a primeira coisa é avaliar adequadamente qual é o tipo de hérnia e como ela aconteceu, para que depois o tratamento seja feito. Na quiropraxia, nós avaliamos exatamente onde está o problema e vamos fazer ajustes específicos e seguros nessas regiões, para fazer com que a pressão sobre esse disco diminua, para fazer com que o estresse que ele recebe também diminua, permitindo a ele uma condição natural de recuperação ao longo do tempo. Então, se você tem alguma dúvida e quer tratar o seu problema relacionado a hérnias de disco, você pode entrar em contato com a nossa central de atendimento, que o número você vai encontrar aqui no site. Aguardamos vocês!